As forças de defesa de Israel dizem ter destruído 130 túneis desde o início da operação terrestre e que o Hamas já perdeu o controle do norte de Gaza depois da fuga de cerca de 50 mil pessoas nas últimas horas. Enquanto o exército israelita prossegue as operações, os Estados Unidos foram mais claros sobre o que pensam sobre o futuro do território. Em Tóquio para participar no encontro de chefes da diplomacia do G7. Antony Blinken voltou a rejeitar a perspectiva de que Israel permaneça em Gaza após a operação militar, por um período indefinido, como propôs o líder israelita Benjamin Netanyahu. O secretário de Estado foi cristalino ao rejeitar a deslocação forçada das populações para fora de Gaza, bem como a redução do território do enclave ou o seu bloqueio. Temos também de trabalhar nos elementos afirmativos para chegar a uma paz duradoura, afirmou depois. Estes elementos devem incluir as vozes e as aspirações do povo palestiniano no centro da governação pós-crise em Gaza. Deve incluir uma governação liderada pelos palestinianos e a unificação de Gaza com a Cisjordânia sob a autoridade palestiniana, defendeu. Ao New York Times, um dirigente da autoridade palestiniana mostrou-se pouco entusiasmado com as palavras de Blinken. Tendo dito que essa discussão não faz sentido antes de uma trégua e de um processo político que leva à independência da Palestina. Precisamos de uma solução política. De garantias internacionais. Não vamos repetir a mesma história, disse Ahmed Masdalani. Para Washington, porém, as aspirações dos palestinianos não se conjugam para já com uma trégua. Normalmente, quando se chega a um cessar-fogo, é quando se pensa que se chegou ao fim e que é a altura de negociar, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. Neste momento, um cessar-fogo beneficia o Hamas. Certamente também legitima o que o Hamas começou em 7 de outubro, considerou. O grupo dos países mais ricos pediu no Japão pausas humanitárias para permitir a assistência humanitária ao enclave e a libertação dos reféns. Segundo o Qatar, o Hamas estará disposto a libertar uma dúzia de reféns em troca de uma trégua de 3 dias, uma ideia que já fora rejeitada por Tel Aviv, que exige a libertação de todos os cativos como ponto prévio para uma pausa nas operações militares. A trégua parece longínqua, muito mais a paz. Mas voltou a fazer parte do discurso de um líder. Desta feita foi Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, a anunciar a realização de uma conferência para pôr fim ao conflito. Em conjunto com outros parceiros, lideraremos a organização, o mais rapidamente possível, de uma conferência de paz e de estabilidade inspirada em iniciativas anteriores e nos Acordos de Abraão. Disse o dirigente belga ao discursar no Parlamento Europeu. A iniciativa foi proposta pelo líder espanhol, Pedro Sánchez, durante o último Conselho Europeu. Michel defendeu que apoiar um Estado palestiniano credível é um investimento na paz e na segurança na região. E ao mesmo tempo destacou o papel da União Europeia, como ator global, através da diplomacia e da política externa. Em Inglaterra e nos Estados Unidos, as posições das lideranças dos trabalhistas e dos democratas sobre a guerra estão longe de serem consensuais. Na quarta-feira, o ministro Sombra demitiu-se, agravando as tensões no partido liderado por Keir Starmer. Numa carta dirigida a Starmer, o deputado Imran Hussain afirmou que queria ser um forte defensor de um cessar-fogo humanitário. Starmer, que lidera as sondagens, recusou-se a apelar para um cessar-fogo permanente, mas a uma pausa humanitária nos bombardeamentos. Uma posição em choque com outros 16 membros do governo Sombra. Um porta-voz do Partido Trabalhista afirmou que um cessar-fogo congelaria o conflito e deixaria os reféns em Gaza e o Hamas com as infraestruturas e a capacidade de levar a cabo o tipo de ataque a que se assistiu em 7 de outubro. Também o primeiro-ministro Rishi Sunak se envolveu numa controvérsia, mas de outra natureza, e com o chefe da Polícia Metropolitana. O conservador queria adiar a manifestação pró-Palestina que tem decorrido todos os sábados porque coincide com o dia em que se comemora o armistício da Primeira Guerra Mundial. No entanto, apesar de considerar que o protesto é desrespeitoso e que põe os monumentos da guerra em perigo de profanação, acatou a decisão de Mark Hawley, o chefe da polícia. Segundo o qual, não há um poder absoluto para proibir a manifestação. Nos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, a única representante com ascendência na Palestina recebeu um voto de censura por parte da Câmara devido aos seus comentários. A democrata Rashida Tlaib foi censurada pelos republicanos e por alguns membros do seu próprio partido numa resolução, com 234 votos a favor e 188 contra, segundo a qual estaria a promover falsas narrativas sobre o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023 e a apelar para a destruição do Estado de Israel. A moção de censura identificou uma série de declarações feitas por Tlaib, incluindo um vídeo postado nas redes sociais em que ela acusa o presidente Joe Biden de apoiar o que ela descreveu como o genocídio dos palestinianos e o exorta a apoiar um cessar-fogo. De acordo com o texto da moção, o vídeo também mostra uma multidão a entoar, do rio ao mar, a Palestina será livre, o que, segundo a moção, é amplamente reconhecido como um apelo genocida à violência para destruir o Estado de Israel. A representante do Michigan fez a sua defesa de forma apaixonada. É importante separar pessoas e governos.
Nenhum governo está acima de qualquer crítica. A ideia de que criticar o governo de Israel é antissemita abre um precedente muito perigoso. E tem sido usada para silenciar diversas vozes que defendem os direitos humanos em toda a nossa nação, advertiu.